Bom dia, boa tarde a vocês do nono ano da Escola Municipal José Estevão Neto. Hoje nós estamos voltando, retomando as nossas aulas de forma online, ainda por uma questão de prevenção para manutenção e conservação da nossa própria saúde e daquelas pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Nós tivemos que, por conta dessa pandemia que está assolando o nosso planeta, tem uma paralisação nas nossas aulas, pelo menos de forma presencial, já que nós continuamos com algumas atividades que eram enviadas a vocês. Infelizmente, nem todos fizeram, então quem não fez atividade, tente fazer. Os que tinha no meu grupo, infelizmente, no grupo do nono ano do WhatsApp, eu apaguei as mensagens e acabei perdendo. Mas se você tiver algum colega que fez, que tem as questões, peça e faça. Caso não, a gente vai dar sequência e essas atividades de agora que vocês procurem fazer. As nossas aulas de história são na segunda-feira. Eu vou postar os vídeos e passarei a tarde toda da segunda-feira disponível a vocês para ajudar a responder as questões que serão enviadas no início da tarde. Não são muitas, não são questões complicadas, então tentem fazer para que vocês tenham um mínimo de aprendizagem, para que vocês possam manter um mínimo de ritmo de estudos durante essa paralisação, para que quando as nossas aulas presenciais voltarem, nós temos ganho um pouco mais de conteúdo, temos ganho um pouco mais de conhecimento durante essa paralisação, durante esse período de pandemia, tá certo? Nós tínhamos estudado no início do ano em História a segunda Revolução Industrial e o neocolonialismo. Foi o primeiro conteúdo que nós estudamos como uma sequência do livro, certo? Como o início do capítulo do livro. Nós, para recapitular de forma rápida, né, vimos que entre o século XVIII e o século XIX, houveram diversas mudanças na forma de produção, na produção de máquinas, nos combustíveis, e isso altera o que foi a primeira para a segunda Revolução Industrial, né? Uma revolução que expandiu a produção fabril para diversos países da Europa, Estados Unidos, Japão, não se limitando à Inglaterra, como foi o caso da primeira Revolução Industrial, e a disputa desses países industrializados por territórios na África, Ásia e Oceania, mas especialmente na África, provoca uma corrida chamada de imperialismo ou imperialismo do século XIX ou neocolonialismo, certo? Onde eles vão dominar o território africano, vão fazer dos territórios africanos, alguns asiáticos e na região da Oceania, possessões desses países europeus que vão governar e vão mudar a estrutura social, econômica do continente africano, principalmente, que gera consequências para esse continente e para os outros, mas principalmente para a África, até hoje. Pois bem, hoje o nosso primeiro conteúdo, o conteúdo que nós vamos começar nessa aula online, que não vai ser todo o conteúdo, nós vamos por partes para não fazer vídeos muito grandes, de 15 minutos no máximo, esses vídeos, para que vocês possam ver, rever quantas vezes quiserem. Qualquer dúvida pode me contactar e estarei à tarde da segunda-feira toda disponível para vocês, para tirarem qualquer dúvida e responder essa atividade que será feita na tarde dessa segunda-feira. A gente tem que tentar se organizar com uma rotina mais ou menos como era na escola, tá certo? O nosso conteúdo, o primeiro que nós vamos estudar aqui online, para a gente retomar os conteúdos, é o início da República no Brasil. Hoje nós vamos ver um pouco da chamada Proclamação da República, certo? O Brasil, até o ano de 1889, até 1889, o Brasil era governado por monarcas, por reis. Em 15 de novembro do ano de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca faz um ato que entrou para a história do Brasil como a proclamação da República. Ou seja, a partir de 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser governado por um rei, por um monarca, e passou a ser uma república, ou reis pública.
um modelo político onde o povo é quem escolheria os seus governantes, o seu presidente. O Brasil passou a ser um país presidencialista, onde quem governa o país é o presidente escolhido pelo seu povo. Pelo menos na teoria funciona dessa forma. Certo? Então, em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca entra para a história como a pessoa que proclama a República no Brasil. A partir daí, o Brasil passou a ser um Estado republicano. Deodoro foi o nosso primeiro presidente, certo? Só que essa proclamação, no dia 15 de novembro de 1889, não foi uma proclamação que caiu do céu. Foi o resultado de um processo histórico que foi se construindo, principalmente aí no século XIX, certo? Na segunda metade do século XIX, que vai levar a desbocar nesse dia 15 de novembro. Três movimentos vão, de certa forma, ser os grandes propulsores dessa proclamação da República. Surgiu, no século XIX, um grupo de pessoas chamadas de republicanos, aqueles que defendiam a proclamação da República, o fim da monarquia e que o Brasil fosse uma república. Porque na América, por exemplo, todos os outros países do continente americano eram repúblicas, eram governados por presidentes. Só o Brasil, que depois de sua independência de sua metrópole europeia, no caso de Portugal, permaneceu com uma monarquia, com um rei que era descendente, no caso, o primeiro, Dom Pedro I, nem era brasileiro, era português, apesar de ter sido criado a maior parte da vida e se identificava muito com o Brasil. O filho dele era brasileiro, Dom Pedro II, o nosso segundo monarca, porém, descendente da família dos Bragança, de uma família portuguesa, que foi a família que governou Portugal e o Brasil desde do início da sua história. Tá certo? Então, um movimento republicano surgiu no Brasil no século XIX e esse movimento ganhou força defendendo a República. Primeiro, houve um problema entre os militares e o imperador Dom Pedro II. Porque depois da Guerra do Paraguai, os militares sentiam que podiam participar mais da política do Brasil. E o imperador não permitia isso. Vai criar uma questão, que os historiadores chamam de questão militar, onde os militares começam a publicar artigos contra o imperador, contra a monarquia, um grupo de militares, principalmente mais de baixa patente, e isso vai começar a fazer com que Dom Pedro II começasse cada vez mais a restringir ou controlar o exército brasileiro. Depois, ele vai entrar em conflito também com a Igreja Católica, que era um dos pilares da nossa sociedade. O Brasil, durante a monarquia, era um Estado católico. Existia uma religião oficial. Uma das coisas que vai mudar depois da proclamação da República. Antes da proclamação, o Brasil tinha uma religião oficial que era a Igreja Católica. Após a proclamação, o Brasil tornou-se um Estado laico, sem religião oficial. Um Estado que permite que seus cidadãos tenham religião, mas o Estado em si não tem religião. Então, os religiosos, eles vão começar a ter um conflito com o imperador, com Dom Pedro II, que vai ser chamado de questão religiosa, porque esses religiosos vão começar a perderem uma espécie de mesada que recebeu do imperador, e isso vai provocar um choque de interesses e acusam o imperador de estar sofrendo influência da maçonaria, que é uma instituição que a Igreja Católica combate. Tá ok? E isso vai afastar a Igreja Católica também do imperador de Dom Pedro II. E por último, praticamente um ano antes, um pouco mais, né, em 13 de maio de 1888, a proclamação da República foi em 1889. Em 13 de maio de 1888, acabou a escravidão no Brasil. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, não por seu pai, Dom Pedro II, a Princesa Isabel assinou a lei que aboliu a escravidão no Brasil. E as pessoas que apoiavam a elite brasileira, em grande parte, era escravocrata. Queriam manter a escravidão, até porque eles se beneficiavam, principalmente dela. Então, a questão militar, a questão religiosa e o fim da escravidão
vão fazer com que a monarquia não consiga mais se sustentar. A monarquia não tenha mais apoio. Com isso, em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca, de certa forma, liderando, entre aspas, liderando esse movimento republicano, põe fim à monarquia e proclama a república no Brasil. E, como eu já disse, ele passa a ser o nosso primeiro presidente. Os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares. Por isso que esses primeiros anos da República no Brasil também é chamado de República das Espadas. Primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca. Segundo, o Marechal Floriano Peixoto. Os nossos dois primeiros presidentes saíram do Exército. Não foram eleitos. Deodoro foi colocado como presidente temporário e depois o Floriano Peixoto era seu vice e assumiu. E depois é que vão vir os presidentes civis, que vão sair do povo. Tá certo? Para nós concluirmos, com a proclamação da República, é preciso que mudassem algumas leis no Brasil. As leis monárquicas não serviam mais, ou precisavam serem alteradas para que esse novo governo, vamos dizer assim, ele se legitimasse no Brasil. Então vão alterar, por exemplo, a primeira coisa mais básica é a forma de governo. Deixa de ser monarquia, passa a ser uma república presidencialista, governada por um presidente. Outra que eu já tinha dito, o Brasil deixa de ter uma religião oficial, que era a Igreja Católica, passou a ser um Estado laico, sem religião, permite todas as religiões, mas não tem religião, certo? Eleição indireta, ou seja, eleição indireta não. A eleição era direta, era livre. Só que era uma eleição aberta. O voto não era secreto. Era uma eleição direta com voto que não era secreto. Então, o voto era aberto e os coronéis, principalmente nós vamos estudar na próxima aula, que controlaram o poder político nessa primeira república, eles vão controlar o voto porque eles conseguiam saber quem as pessoas votavam e controlavam o voto de todos. Eles controlavam principalmente os grupos, as cidades, os seus grupos políticos, e esses coronéis vão controlar o poder político no Brasil durante a Primeira República. O voto era aberto. Não tinha uma justiça eleitoral para fiscalizar esses votos. Então, esses são alguns dos aspectos de como era essa religião, essa primeira Constituição no Brasil. O que nós chamamos hoje de estados surgiu aí. Estado da Paraíba, Pernambuco, Ceará. Antes era chamado de província. Então houve uma mudança no nome desses territórios brasileiros. O Brasil passou a ser uma república, houve uma mudança nas províncias, passou a ser governado por um presidente, passou a ser um estado laico. O voto era para todos, que na verdade nem todos poderiam votar, mulheres não votavam, outros grupos não votavam, analfabetos não votavam. E o voto era aberto e por isso passou a ser controlado pelos coronéis. Tá ok? Então essa é a primeira parte. Como foi proclamada a República por Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889, por conta dessas questões militar, religiosa, proclamação da República, a monarquia enfraqueceu, proclamação da República não, desculpa, abolição da escravidão, a monarquia se enfraqueceu, os republicanos tomaram o poder, alteraram as leis, criaram uma nova Constituição em 1891 para o Brasil, e o Brasil passa a ser então uma república, a República Federativa do Brasil. Tá certo? Então, vejam, qualquer dúvida me perguntem. Esse é o conteúdo do capítulo 3 do livro de vocês. Vocês encontram esse conteúdo, a parte que eu falei hoje, entre as páginas 60 e a página 64. Da página 60 a 64. A atividade que eu vou passar para vocês hoje, as respostas também estão nessa página e qualquer dúvida eu estou online toda a tarde dessa segunda-feira para que vocês possam tirar suas dúvidas. Em pé.